Esse é o primeiro episódio do Na Obra com a Arquiteta, onde vou fazer um tour mostrando os detalhes de uma obra em andamento dos nossos projetos aqui do nosso escritório. E essa aqui é a Casa TJ. E eu vou começar contando um pouquinho da história desse projeto para vocês. Essa casa os clientes compraram, moram atualmente no apartamento, então tem uma expectativa de ter o seu lar ali, o quintal, uma área confortável para receber os amigos, receber a família. E eles compraram esse imóvel que tem uma característica diferente de sistema construtivo. Ela é construída em concreto pré-moldado. Então, quando eles chegaram para mim com a ideia de reformar essa casa, é para trazer personalidade para elas. Eles olharam assim, nossa, essa casa ela tem a nossa cara, né? É o jeitinho que a gente sonha e há neles assim esse desejo de ter uma casa mais acolhedora. A casa hoje, como vocês vão ver aqui na fachada, ela é toda quadradinha, né? O estilo mais contemporâneo. Então a gente trabalhou no projeto para ela ter esse visual mais rústico misturado com detalhes mais contemporâneos, que eu vou deixar a imagem aqui do resultado dessa fachada. O que a gente fez? Propôs lá em cima colocar um telhado aparente, primeiro ponto. Esse casal de clientes, é uma curiosidade, eles são do Nordeste. Então tem essa coisa da brasilidade, né, na arquitetura. Então a gente colocou molduras na janela, ainda que utilizasse do blindex e também do sistema de serralheria com vidro, né, linha suprema, alguns detalhes nesse sentido, a gente colocou outros elementos para trazer esse acolhimento, além de outra coisa que ganhou meu coração, é fazer uma fachada com cor. Então essa fachada tem esse tom de verde meio oliva, né, que deixou ela super charmosa, como vocês estão vendo nas imagens. Então a gente trabalhou ela inteiramente e fez um acréscimo de área, porque essa casa ela só contém 2 quartos, e eles precisavam de um quarto de casal assim um pouco mais generoso, com closet, com um banheiro privado para eles, e a gente fez isso nessa área aqui, vem aqui ver comigo. É a etapa que está sendo construída agora, ó. Foi feito um projeto estrutural, tá? Arquiteto com arquitetura. E os nossos parceiros engenheiros resolvendo tudo que a gente cria para ficar de pé. E é assim a gente vem trabalhando com essa obra, tá? Foi feito um projeto estrutural para a gente conseguir levantar uma estrutura mais leve possível, num tempo viável. Tivemos algumas dificuldades na primeira fase dessa obra, tá? Por conta do excesso de chuvas, ali no mês de fevereiro, março, foi intenso, então a gente precisou deixar estiar um pouco mais para conseguir fazer o radier, que é essa laje aqui, ó. Às vezes você está pensando em fazer uma ampliação na sua casa, fazer um projeto para isso, e aí você tem só o sistema da alvenaria tradicional na sua cabeça. Então, eu estou te mostrando na prática como fazer a estrutura metálica e a velocidade. Essa estrutura aqui, base, ela foi levantada, se eu não me engano, em 1 ou 2 dias, tá? Todas essas vigas aqui foram alocadas no local após a concretagem disso aqui, a cura e tudo. Logo em seguida foi instalada as estruturas. E agora está sendo feito o preparo aqui com as formas para concretar o piso de cima, que de fato vai ser ali a suíte do casal. Bom, expliquei para vocês que na parte de cima a gente vai ampliar para criar a suíte do casal, mas o que vai ser feito aqui embaixo? A área gourmet, tão querida por todos nós brasileiros, gente, o cantinho do churrasco. Porque essa casa, no projeto original, ela não preveu isso. Então, foi uma solicitação assim de criar uma área para eles receberem a família mais ampla. Afinal, a cozinha ali dentro ela é integrada com a sala e ela é bem compacta. Então, por isso, nós projetamos toda essa área aqui. Vai ter uma mesa aqui no meio, vai ter uma mesa no meio aqui, churrasqueira, uma bancada ampla e uma porta em vidro aqui que vai dar acesso para essa área externa. Futuramente, eles pretendem fazer aqui um cantinho de piscina, um campinho, um gramado, ou seja, sair de um apartamento para ter de verdade um quintal para chamar de seu, né? Então vai ter aqui, no final, ó, vai ter que ser feito o tratamento desse talude aqui, que acaba com as chuvas cedendo, mas isso vai ser uma fase posterior à principal, que é a construção aqui da casa mesmo, a viabilização de se tornar um lar mesmo para eles aqui, nesse primeiro momento de obra. O que a gente fez com essa empena aqui que a gente fala, né? A gente revestiu ela toda em pedra para trazer essa sensação de uma casa um pouco mais rústica, com elementos naturais. E aí a gente quebra essa rigidez, né, de um blocão de concreto. Colocando isso, mais a cor verde, fica um sucesso. Então a gente está entrando aqui na sala de estar, certo?
ponto decisivo para o layout desse espaço. Vocês nem imaginam que seja. Parte elétrica. Exatamente isso. Nós estamos falando de uma casa de concreto pré-moldado, ou seja, todas as caixinhas, essas daqui, ó, caixinhas elétricas, elas já estavam definidas. Então, além do trabalho de medir as paredes, portas e janelas, que é padrão, antes de começar um projeto a gente vai medir, eu também tive que fazer a medição dos pontos de elétrica já existentes. Eu já faço isso para todos os projetos, mas aqui em específico era imprescindível fazer isso. Por quê? Eu não poderia fazer alterações. Obviamente que eu coloquei um ponto ou outro novo, mas com muita estratégia. Então não é só deixar o ambiente bonito, não é só deixar ele confortável, é muito além disso. Para deixar bonito e confortável, a gente tem que ver a história daquela em construção, ainda mais quando a gente está tratando de uma reforma. Então aqui a gente respeitou os pontos existentes, tá? Para colocar a TV aqui, sofá nessa parede, vai ter um espelho aqui. Eu gosto muito de colocar espelho ao fundo de sofá, porque ela dá aquela sensação de cheguei na casa, eu tenho como me ver se eu tô bonita, se eu não tô, entendeu? Tem essa coisa. Aí aqui a gente manteve essa divisão de bancada, a gente vai fazer um ajuste nela para viabilizá-la, deixando um pouquinho mais baixa, para tornar esse espaço como ele já foi previamente projetado como a área da cozinha. O que a gente vai fazer de modificação aqui? Ó, tá vendo? Esses são os pontos que a gente vai rasgar, que vai ficar por debaixo de armário. Então aqui vai trazer esse ponto de elétrica, inclusive a obra tá prestes a ir para essa fase, tá? E aqui a gente respeitou. Algumas tomadas a gente vai eliminar, vai matar e vai tornar esse ambiente do jeito que vocês vão ver aí nas imagens. Aqui na minha frente, a gente pensou para gerar mais espaço de armazenamento para eles. Se vocês podem ver essa cozinha muito pequenininha, a gente permitiu aqui a criação de uma área de armazenamento maior com o projeto. Então, colocamos aqui armário embaixo, vai ter um nicho no meio para airfry, cafeteira, essas coisas aqui apoiado, e em cima cristaleira. Ficar lindo demais. Além disso, como eu acho canto para armazenar em qualquer lugar, e embaixo aqui da escada também vai ser uma despensa. E aí algo novo que foi criado aqui é essa porta que dá acesso àquela área gourmet que vocês viram lá. E para isso ser feito, foi feito um projeto estrutural que está aqui na obra. Ó. Então algumas coisas a gente não fez só na orelhada porque eu sou arquiteto e vou fazer. Não, tem o meu parceiro engenheiro aqui para pensar se a minha ideia junto com o cliente vai ser viável. Então foi feito aqui, ó, o projeto estrutural está aqui na obra, certo? Outra solução que a gente trouxe para trazer velocidade, um acabamento mais fino para a obra, você vai ver aqui que as paredes estão branquinhas já. Isso aqui não é massa corrida, né? Não é massa acrílica. Isso aqui é gesso estuque. É um tipo de embolso que é um pouquinho mais rápido de se executar e que dá um acabamento muito fino, fica muito bom. Então aqui a parede está praticamente preparada, pré-preparada para uma pintura. Vai vir uma massa fininha aqui, vai dar um retoque, lixar e logo em seguida vai vir a pintura. Inclusive essa parede aqui tem um tom de verde lindo, maravilhoso. Aqui a gente tem um lavabo, que a gente deixou ele também bem interessante, porque o lavabo está bem no meio da casa onde as visitas vão utilizar. Então eu costumo criar no projeto um ambiente tipo um cartão de visitas, sabe? O lavabo ele mostra a personalidade da casa nele, sabe? Que é onde vai vir a família, o pessoal. E aí ele tem um pouco do estilo que é a fachada. Antes de a gente subir, aqui tem um pé direito muito compacto, sabe? Então, se a gente colocasse forro de gesso acartonado, além de aumentar um pouco mais o custo de obra, os clientes teriam a sensação de estar achatado dentro de casa. Então, a gente não rebaixou com o gesso acartonado aqui. A gente preveu no projeto uma iluminação de sobrepor, que é esses spots com o fio tensionado aqui, que vai ficar assim como se fosse um elemento decorativo charmosíssimo nessa sala. Eu gosto bastante. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a parte de cima e contar um pouquinho da escada. A gente vai fazer os acabamentos dela. Ela tá bem irregular. Depois a gente vai colocar os pisos em madeira para dar aquele acabamento lindo, maravilhoso, que combine com todo o contexto do projeto da casa, sabe? Pintura nas paredes. E a gente vai chegar aqui agora no hall, onde já tem a porta de acesso para a suíte do casal. A gente não vai lá, né? Porque não é seguro ainda. Nos próximos episódios, com certeza, que já vai estar bem mais avançado.
E eu vou contar para vocês qual vai ser o sistema construtivo, né, no próximo vídeo, que a gente vai utilizar para fechar esse ambiente da suíte, porque não vai ser o pré-moldado, vai ser um material muito mais versátil, prático de executar, uma construção seca e limpa. Né? Quem conhece um pouquinho do que eu estou falando já vai dizer aí nos comentários. Mas eu conto num próximo vídeo como que vai ficar já mostrando na prática. Aqui é um banheiro social que já tinha, a gente só deu acabamento nele aqui no projeto. Tem algumas imagens aí, ele ficou bem charmoso. Aqui à minha frente é o quarto de hóspedes, que anteriormente seria o quarto do filho do casal, mas a gente, construindo a área da suíte lá, torna-se esse ambiente um quarto de hóspedes para eles receberem a família que vem de longe. Então, ficou um ambiente super agradável, confortável aqui. E desse lado de cá é o quarto do filho, ficou de frente para a fachada. E da mesma forma, a gente respeitou, como eu disse, os pontos de elétrica o máximo possível, para que não precisasse fazer grandes rasgos. A gente nem poderia, na verdade, fazer muita intervenção de corte nessas paredes. Então, o projeto foi pensado com esse cuidado, sabe? Após a concretagem do piso e levantar ali a área de ampliação da casa, a gente vai vir com a cobertura, que é a instalação da telha. A gente vai trabalhar com o telhado shingle nessa obra. Se você não conhece, você vai ver no próximo episódio que material é esse, a versatilidade que ele tem, e também caminhar ali para começar os acabamentos, instalação dos revestimentos de banheiro. A gente tem tudo especificado no projeto, mas mesmo assim a gente faz sempre uma conferência. Você tem ele disponível em loja, a gente vai fazer uma troca com algo similar, e é assim que a gente vai fazendo o gerenciamento e acompanhamento da obra. E aí eu quero te convidar a continuar aqui comigo. Vai ter um monte de detalhes dessa fase, que a gente começa a ver a obra aparecendo, né, que a gente fala, é que aí eu quero que você venha aqui, acompanhe comigo, comente. E antes de você sair, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até logo.